Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso primeiro ciclo de palestras sobre bem-estar animal. Peraí, deu um erro aqui. O nosso primeiro ciclo de palestras sobre bem-estar animal. Então, a gente pede a todos que mantenham os microfones e câmeras desligados, porque ao final da palestra, a gente vai ter um espaço para que as dúvidas possam ser tiradas, ou então, quem tiver alguma dúvida ao longo da palestra, durante a palestra, pode estar mandando aqui no chat, porque no final da palestra a gente vai estar lendo aqui para a Gabriela, para ela poder explicar um pouquinho para a gente. Então, hoje a gente vai contar com a presença da Gabriela de Oliveira Pessoa, e ela é doutoranda em Ciências Veterinárias, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras, residência em Clínica Médica de Grandes Animais e mestrado também em Ciências Veterinárias pela mesma universidade. E atualmente ela é doutoranda no programa de pós-graduação também em Ciências Veterinárias lá da UFLA. E ela vai estar falando um pouquinho hoje para a gente sobre o bem-estar animal aplicado na criação de equinos, né, na equinocultura. Então, vou passar a palavra aqui para a Gabriela, para ela começar a palestra. Boa noite, Carla, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, vocês terem lembrado de mim. No meu mestrado eu trabalhei muito com comportamento e bem-estar de equinos, né? Mas eu trabalhei com cavalos de patrulhamento, enquanto ainda era possível ter esses animais aqui no interior. Hoje, só nas grandes capitais, cada vez diminuindo mais, né? É o que o governo faz para a gente. Mas hoje eu vou falar para você sobre o bem-estar na criação de equinos. Eu vou compartilhar a minha tela. Para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Bom. Então, vamos falar um pouco sobre bem-estar na criação de equinos, né? Quando a gente fala em bem-estar, a gente tem que entender os seus 5 ideais. Então, segundo a Constituição, para se ter um programa de bem-estar na propriedade, o animal tem que ser livre de medo e de estresse. Claro que um estresse que seja prejudicial à saúde, né? A gente sabe. Gabriela, não está aparecendo para mim a apresentação. Não está aparecendo? Agora apareceu? Agora tá. Agora tá? Uhum. Então, o animal tem que ser livre de medo e de estresse, ser livre de fome e sede. Esse é o principal, né? Se a gente tem algum animal, a gente tem que ser responsável, isso é o mínimo que a gente tem que conseguir oferecer para ele. Ser livre de desconfortos e livre de dor e doenças. E o quinto parâmetro também, o quinto ideal, eu acho muito importante, ele tem que ter liberdade para expressar o seu comportamento natural.
Então, não adianta a gente querer criar um cavalo pensando que ele é um cachorro, que ele é um pet. Da mesma forma, não adianta criar um gato pensando que ele é um passarinho, ou um passarinho achando que ele é um cão. Não, cada espécie tem o seu comportamento, e é muito importante que a gente conheça esse comportamento para saber lidar melhor com a espécie que a gente quer criar. Né? Então, é muito importante a gente começar falando sobre comportamento para a gente conseguir adequar o bem-estar na espécie em que a gente objetiva trabalhar, objetiva criar. E então, o comportamento é caracterizado pela resposta de um indivíduo ao ambiente, demonstrado pelas suas escolhas perante as situações específicas. Então, é importante muito conhecer o que é natural. E para o cavalo, o que é natural? Os equinos têm instinto gregário, então eles vivem em bandos, né, em grupos. Eles são altamente sociáveis. Dentro desse rebanho, existem grupos diferentes, então tem a matriarca, tem o garanhão-chefe, tem os potros, tem as éguas que têm uma hierarquia mais baixa, que elas obedecem o garanhão ou a matriarca. Né? Na verdade, quem manda no rebanho é a matriarca. É ela que vai definir quais as atividades que vão ser feitas, a hora de comer, a hora de beber água, a hora do repouso. Essas outras éguas tendem a seguir essa matriarca. E o garanhão é responsável pela segurança do grupo e pela procriação. Né? O grupo tem uma hierarquia e tem uma dominância estabelecida que permanecem por muito tempo. Então, geralmente, para se reverter alguma situação assim de hierarquia, ocorrem brigas, lutas corporais mesmo, mas os cavalos são inteligentes, então eles vão ver se vale a pena, né, esse comportamento, essa disputa pelo território ou por uma função no rebanho, vamos dizer assim. E essa hierarquia é definida, então, pela idade, pela força, pela experiência e coragem do animal. E um ponto interessante é que os potros das éguas que estão mais altas nessa pirâmide hierárquica, eles têm também dominância sobre os potros e, inclusive, sobre as éguas que estão mais baixo nessa pirâmide. Isso quando ele está perto da mãe dele, né? Quando ele vai para longe da mãe dele e começa a interagir com outros potros e outros animais, aí eles entram na disputa pela hierarquia também. Como todos já sabem, os equinos são animais presas, então, na natureza, eles tendem a fugir, né, quando vem um perigo. A gente sabe, equino é movimento, ele foi feito para correr, para fugir. E esse instinto gregário, de certa forma, também oferece um modo de proteção. Né? É mais difícil um animal, um predador, atacar um animal em bando do que um animal sozinho, isolado. Se a gente for olhar comportamento de predador, eles geralmente pegam o animal mais fraco, o animal que está mais longe do bando. Então, por isso, os equinos também têm uma necessidade de ficar em contato social. E quando a gente transforma isso para os animais que já são, que já estão em propriedades, que já estão na fazenda, né, animais que são domesticados, a gente percebe isso pelo amadrinhamento. Né, os animais amadrinhados, tem égua que fica doida se a gente separa ela de uma companheira ou um cavalo, né? Então, e isso ajuda muito também no bem-estar, por exemplo, no desmame, para não deixar os potros sozinhos, a gente geralmente deixa um animal mais velho para ensinar eles a como se portar num piquete novo, né, o horário de comer, onde achar as aguadas para beber água. Então, é muito importante esse amadrinhamento aí no nosso contexto.
Quando se tem um comportamento combativo, que é associado à agressão, né? Como ele é um animal presa, a resposta dele a um perigo é a fuga, a resposta preferencial, porque ele pode atacar também se ele se sentir muito acuado, né? Por exemplo, numa baia fechada. Se a gente vai com movimentos muito bruscos, se for um animal muito assustado, ele pode vir em cima da gente. Ele vai tentar fugir primeiro, se ele não conseguir, ele vem em cima da gente para se defender com coices e manotaços. Com relação ao comportamento ingestivo, a apreensão dos alimentos é feita pelos lábios e pelos lábios e pelos dentes incisivos, né, que servem para cortar o capim, e depois, através da língua, eles jogam para os dentes de trás, e acaba mastigando ali e deglutindo o alimento. E eles passam por longos períodos na natureza. Então, eles passam cerca de 2/3 do tempo pastando. Eles são animais muito seletivos e, por serem seletivos, eles conseguem identificar algumas plantas que não são propícias para a alimentação. Então, ele consegue prevenir a ingestão de plantas tóxicas. Eles comem em pequena quantidade, né, a primeira vez, passam mal, ficam indispostos e conseguem ligar essa indisposição a essas plantas. Então, geralmente, eles não comem essas plantas de novo. E eles têm áreas separadas para defecar. Então, quando a gente for fazer um piquete, a gente tem que pensar nisso também. E a ingestão de água é de acordo com as necessidades fisiológicas e com a acessibilidade à água. A água deve estar sempre acessível, né? E ela deve ser limpa. Deve ser aquela água que a gente não teria nojo em beber, sabe? A gente, lógico que não vai beber, mas ser aquela água límpida, sem odor, né, numa temperatura boa, porque o cavalo não bebe água gelada. E às vezes a gente tem muito problema disso nas épocas frias. Os animais deixam de beber água e começam a ter quadros de cólica por compactação. Então é muito importante ficar de olho nessa temperatura da água. E quando a gente começa a falar então de criação de cavalo, esse é o modelo ideal, é a criação extensiva, né? Os animais ficam soltos em piquetes ou em pastos, mas esses lugares têm que ter o capim com a boa qualidade e boa quantidade, né? Então, hoje a gente já sabe que braquiária não é indicada para cavalo, né? Os capins mais indicados para cavalo são o Tifton, o Corse Cross, a Mombaça, apesar de ter um grau mais alto, um nível mais alto de oxalato, ainda é um capim de boa qualidade para o cavalo. E deve ter em quantidade, né, também. E a gente deve pensar muito na época seca, porque na época das águas, como tem muita brota, a gente fala, esse pasto dá para o ano inteiro. E às vezes não dá. A água deve ser limpa e deve ser à vontade, o sal deve ser oferecido no coxo e os piquetes devem ter áreas de sombreamento para os animais descansarem, né? Os cavalos gostam muito de sol. Eu tenho reparado a cada dia mais que, às vezes, mesmo com sombra, no piquete, tem muitos animais que preferem deitar no sol. Claro que não no verão, que a gente está passando agora, né? Mas nas épocas mais amenas, até no começo da primavera, eles gostam bastante de ficar no sol. Então, nós temos que ter cuidados com o pasto. Aqui nessa foto, vocês podem ver que os animais são pastejadores baixos, né? Então, eles preferem pastejar em lugar com um capim mais baixo, embora tenha áreas que tenham um capim maior, então a gente tem que prestar atenção nisso também, no pasto. Às vezes a gente tem que vir com a roçadeira mesmo,
para abaixar, deixar tudo no mesmo nível. Senão ele vai ficar comendo nessa área mais rapada e o outro capim vai continuar crescendo e o pasto fica todo disforme. Então, a lotação adequada para o piquete é de meio a 1 hectare por cabeça, dependendo da época do ano. O cuidado que a gente tem que ter nessa criação extensiva são as cercas. O ideal para cavalo são cercas de madeira, de régua de madeira. Só que realmente fica muito oneroso, né? Essas cercas são as mais seguras e elas possibilitam o contato entre um animal com o outro na cerca simples. A gente observa muito em fazendas a cerca de arame farpado e a cerca de arame liso. Entre o arame farpado e o arame liso, o mais indicado é o arame farpado, porque primeiro que o animal vai encostando nele e vai se espetando, então ele vai entendendo que não se deve ficar coçando, roçando nesse arame, coisa que no arame liso ele vai fazer, né? Principalmente se tiver um pasto bom do outro lado do arame, ele perde o medo do arame. E quando ele se enrosca no arame farpado, esse arame tende a arrebentar. O arame liso não arrebenta. Então, acaba fazendo um estrago muito maior em questão de feridas. Para garanhões, geralmente se usa essa cerca dupla, né? Então, tem um piquete aqui, e no meio sempre tem um caminho para que não haja brigas entre eles. Outro tipo de criação que a gente tem é a criação semi-extensiva. Metade do dia os animais são presos para suplementação e metade do dia eles são soltos nos piquetes ou nos pastos. Então, ele se prende geralmente nessas unidades de serviço aqui, que vulgarmente a gente chama de lanchonete. E depois solta para ficar no pasto ou no piquete, lembrando que o sal deve ser oferecido à vontade, né, quando eles estão soltos. As unidades de serviço, a gente pode encontrar de diversas formas. Então, tem uma unidade de serviço mais chique aqui, né, uma lanchonete, toda pintadinha, com a madeira bem feita. Aqui já é mais improvisado, mas ambas funcionam da mesma forma, tá? Então, o coxo fica na frente. O ideal é que aqui, ó, não seja parede, porque, primeiro, que o animal entra mais fácil, e, segundo, que é mais fácil para o tratador vir passando também a ração, por exemplo. Para ensinar esses animais, a gente pode começar a ensinar eles desde que eles nascem, né? Quando a égua entra na lanchonete, eles podem entrar junto com elas, dependendo da largura dessas lanchonetes. Geralmente a gente faz de 60 a 70 centímetros. E depois do desmame, eles também podem continuar entrando, sempre colocar uma ração para eles aprenderem, né? Para ficar mais fácil de colocar eles lá dentro. E a gente deve ter atenção aos animais vizinhos, para evitar brigas, para evitar disputa de alimento. Aqui, pessoal, notem que essas lanchonetes não têm divisórias no coxo. Então, sempre acaba um animal roubando a comida do outro, né? E depois, que lógico, está no começo da manhã, então eles ainda estão comendo o feninho e tal. Come feno, né? Bebe água, acaba que joga um pouco de feno na água. Depois que eles forem embora, limpeza do coxo e limpeza do bebedouro. E é aqui que começam os nossos problemas de bem-estar, na criação intensiva. Se vocês criarem, ou se vocês estiverem dando assistência em um aras, ou numa propriedade, numa fazenda de criação, que seja de criação semi-extensiva ou extensiva, tá ótimo, não tem mais grandes problemas. O problema começa aqui, na estabulação do animal.
né? Essa criação é caracterizada quando os animais ficam em baias, eles são suplementados com o volumoso e com o concentrado e o sal, e eles são soltos apenas 1 hora ou 2 horas por dia para se exercitar. E muitos animais, infelizmente, ainda nem são soltos, né? Eles são soltos, quer dizer, eles nem são soltos, eles são pegos para trabalhar e depois voltam para a baia. A baia não foi feita para cavalo, né? O cavalo é um animal presa. Ele precisa de ficar em um ambiente aberto. Ele precisa de ficar com mais alguém. Ele tem um comportamento gregário. Na baia ele fica sozinho. Ele precisa de um chão macio. Na baia, muitas vezes a gente vê cimento, né? Não tem nem cama. Então, tudo contra o comportamento natural, é tudo contra a liberdade de expressão do cavalo. E tem um trabalho muito importante sobre comportamento, que eles comparam equinos livres e equinos estabulados. Aqui no primeiro gráfico são os cavalos livres. Aqui no segundo gráfico são os cavalos sozinhos, né, mas com o volumoso à vontade e com um contato físico, ou seja, com uma baia aberta e com um outro animal do lado. E aqui são cavalos estabulados nas baias fechadas e com a restrição de fibras. O que é essa restrição de fibras? Eles recebiam alimentação apenas no começo da manhã e no final da tarde, e mesmo assim era um alimento pesado na balança, e se ele comesse em 1 hora, em 3 horas ou 4 horas, acabou, ele não colocava mais. Nesse segundo gráfico, era à vontade. Então, o que eles entenderam? Que os animais livres passavam 60% do tempo comendo, 20% do tempo em pé, parado, 10% deitado e 10% em outras atividades. Já os animais estabulados, mas com volumoso à vontade, passavam 47% do tempo comendo. Já reduziu bastante aqui com os animais livres, né? Por quê? Porque equinos livres, eles comem, olham para o lado, olham para o outro, comem de novo, dá uns passinhos, come de novo. Então, realmente, ele demanda muito tempo. Eles passam 40% do tempo em pé, parado, e 10% do tempo deitado, 3% em outras atividades. Essas outras atividades seriam urinar, defecar, se coçar, relinchar, essas coisas. E os equinos estabulados com restrição de alimento passavam, olha só, 15% do tempo comendo só. De 60%, que é o comportamento normal, passava para 15%. E eles ficavam 65% do tempo em pé, parados. E é aí que a gente lembra do velho ditado, né? Que oficina, como que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Esse tempo aqui que ele está parado, sem fazer nada, ele vai pensar em outras coisas, vai começar a fazer coisas que são indesejáveis. E aí aparecem as estereotipias, que é morder madeira, engolir ar, a dança do urso, que a gente vai comentar mais para frente. Então, olha só como a gente transforma o comportamento do animal. E não quer que tenha nenhum problema, né? Quer que ele fique paradinho lá. E não é assim. Mas se tivermos que manter esses cavalos em baias, o ideal é que seja uma baia pelo menos de 4 por 4 metros. Na verdade, pelo menos de 3 por 4 metros. E aí, a gente tem que pensar. Olha, quando a gente olha essa primeira baia aqui, ó, toda fechada, com muros altos, só uma janelinha bem quadriculada ainda, né? Parecendo que tem grade, sem cama, toda desconfortável. O que a gente lembra? Eu, pelo menos, lembro de uma prisão, sabe? De uma cela de prisão. O animal não tem o mínimo conforto, né? Ele não vê gente. A porta é pequena. Não apareceu aqui, mas a porta é pequena e fechada.
Então, parece que ele está num quarto, numa cela abandonado. Aqui, pelo menos, ele consegue ter interação, ó. A baia é meia aberta, não é uma baia aberta, é uma baia meia aberta. Ele consegue ter interação por aqui e por aqui com outro animal. Inclusive, até dividir o mesmo alimento. Então, já é menos pior. Quando a gente vai pensar em baias abertas, a gente tem que também pensar se esses animais são amigos, né? Para diminuir a chance de briga e de acidentes. Então, imagina um cavalo dar um coice aqui, quebra a madeira, o casco pode ficar preso, e a gente acaba atendendo também animais por isso. Então, sempre pensar se eles são amigos ou não, porque eles não vão se acostumar, dificilmente eles vão se acostumar. Então, aqui outros tipos de baia. Aqui, ó, uma baia fechada também, a porta dividida, né? A gente encontra muita baia desse jeito, deixa só a portinha aberta. Também não é legal, porque não tem interação, apesar de um animal ficar vendo o outro, eles ficam muito longe, né? Então, esse tipo de baia é indicado, assim, no caso de uma enfermaria, mas não para ficar para sempre. Aqui, nesse outro tipo, temos a porta inteira. Dependendo da altura do animal, eles conseguem se comunicar por cima e é menos pior que essa daqui, então. Lembrando que para um animal, a baia tem que ser funcional. Olha só, essas daqui não são tão bonitas como as outras. Mas o cavalo também não está ligando se a baia é verde ou amarela, ou tem tijolinhos de enfeite, né? Eles querem a companhia de um do outro. Olha só, essa baia aqui é muito legal, porque ela é barata de fazer, ela é simples, ela deve ser bem fresca, porque o vento entra todo por cima aqui e ela permite o contato entre animais. E aqui também, embora essa baia seja pequena, né, para um animal desse porte, a gente vê uma baia aberta e totalmente funcional. Com relação às baias, o mínimo que elas devem ter, além do coxo, é a cama. Né? É impossível um animal ter bons cascos num ambiente desse. Ou não ter problemas como o higroma, por exemplo, que você colocando uma cama macia, você é capaz de prevenir. Né? A cama, ó, deve ficar de parede a parede, deve ser alta, deve ter pelo menos um palmo. A gente tem que pisar na cama e sentir cama por baixo, né? Não é sentir o chão. Tem vários tipos de cama. Tem uma cama emborrachada, prensada, tem a cama de maravalha, e aqui no sul de Minas a gente vê muito cama de palha de café. Só que a cama de palha de café a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns animais ingerem essa palha de café e acabam se intoxicando. E no cuidado com as camas, né? Também limpá-la, cuidar da limpeza dessas camas, tirar o excesso de fezes e que essa cama tenha uma drenagem boa. Porque não adianta nada ter uma cama macia, olha, essa cama é uma cama de areia, é uma cama excelente, principalmente para animais que têm laminite. Mas não adianta nada virar uma cama de fezes e de urina, né? De lama por urina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As baias devem ter o coxo para concentrado e para volumoso. Geralmente se tem a altura de 90, com a largura de 40 e a profundidade de 25. O ideal é que eles sejam separados, principalmente se tem feno, porque o feno, mesmo na feneira, na redinha, vai caindo no coxo, vai tampando a ração, e às vezes, para acessar a ração que está por baixo, o animal joga muito feno no chão. Então, desperdiça muito. Aqui, ó, é um exemplo muito bom de coxo,
coloco concentrado aqui, o volumoso aqui, e vira para dentro da baia. Essa parte aqui é a parte de fora, então o tratador não tem nem contato, né, com o animal. É muito bom para o hospital, principalmente se o animal tem doença infecciosa, por exemplo. Tem um coxinho para sal, pode ser um coxo menor, de 30 centímetros de largura, com 90 de altura e 20 centímetros de profundidade. E quando a gente fala de volumoso, deve-se ter o coxo, sim, e o volumoso é uma forma de enriquecimento ambiental. Então, como a gente viu naquele gráfico, a forragem deve ser disponível continuamente, né? E, se possível, ofertar vários tipos de volumoso, porque na natureza, no campo, os animais a pastos gostam de selecionar os capins, né? Eles, como que eu posso falar? Mesmo em piquetes, eles experimentam vários tipos de capim. E isso também demanda o tempo. Então, oferecendo vários tipos de volumoso para o animal, faz com que ele também possa exercer essa capacidade de seleção que ele tem. Então, ele come um pouco de feno, depois ele come um pouco de capim verde, um pouco de silagem, não tem problema nenhum. O feno geralmente é oferecido nessa feneira, né? Ou manjedoura, também tem esse nome, nas redinhas ou mesmo no coxo. Quando é oferecido no coxo, a gente tem um problema de desperdício. Então, muitas pessoas pegam uma barra de ferro grande, colocam o feno e colocam a barra por cima só para firmar, não tem problema nenhum, não vai fazer mal nenhum para o cavalo. E devem ser disponíveis o tempo inteiro, né, pessoal? A água, da mesma forma, uma água limpa. Então, aqui, olha, bem límpida. É aquela água que você não tem nojo de beber, né? Não é aquela água que você chega, tem lodo no coxo, tem animal morto, rato morto, mosquito, né? O animal merece pelo menos uma água limpa. Os coxos podem ser lavados diariamente ou a cada 2 dias. Pode ser esses coxos de plástico. Se já tiver o coxo de cimento, uma dica que eu dou é azulejar esse coxo já pronto, porque é uma maneira mais barata, é uma maneira que facilita a limpeza, é mais fácil você limpar um azulejo do que ficar esfregando cimento, porque a sujeira gruda muito menos, né? E recentemente saiu um estudo também comparando o nível de parasitose dos animais embaiados com relação ao coxo. E eles concluíram que os coxos que eram azulejados, os animais tinham menos parasitas. Então, parasita verme, né, gente, que a gente fala, são ingeridos. Então, isso também é uma outra vantagem, né? Quando a gente vai pensar em manejo, a gente tem que pensar no manejo sanitário mínimo, então, para eles, para garantir o mínimo de saúde, né? Vermifugação, vacinação e controle de carrapatos. E essas práticas, gente, a gente deve fazer com certa frequência, né? Não é vermifugar uma vez ao ano, não é controlar carrapato 2 vezes ao ano. Não, a gente tem que estar atento. A vacinação, seguir o calendário vacinal certinho, utilizar as bases para equinos, né? As medicações para equinos. Hoje a gente tem tanta medicação boa e mais em conta no mercado, então não tem por que economizar com isso. E o cuidado com os cascos, que é o casqueamento e o ferrageamento. Então, vocês já devem ter escutado falar que sem cascos não há cavalo. E realmente não há. Olha só um exemplo. Esse animal aqui é um animal acometido por laminite e ele ficou um tempo maior sem casquear. Olha só como deformou o casco dele. E depois, após um casqueamento, olha só, olha o tanto que mudou. Então,
a sustentação dele mudou, o apoio dele mudou, o conforto dele mudou. São coisas que valem a pena. E, às vezes, o cavalo volta a ser funcional a partir do casqueamento e ferrageamento. E, com isso, eu quero falar duas coisas. Muita tranquilidade com animais que não são acostumados com esses procedimentos. Então, não é na bruta, não é amarrando, é com jeito, é técnica, que a gente vai fazer um bom manejo, né? Um bom casqueamento. E a segunda coisa é contratar um profissional que saiba. Não deixe o seu peão que é um entendedor, mas não é um profissional, ou o vizinho, ou o tio, ou o primo. Não, gente, casqueamento é uma arte. É a mesma coisa de você levar o seu carro para alinhar e balancear. Você não vai levar ele num borracheiro, numa pessoa que não tem os equipamentos necessários e que não tem o conhecimento necessário. O cavalo é da mesma forma. Um casco tem que estar nivelado com o outro, né? Eles têm que estar do mesmo tamanho. Então, senão você começa a prejudicar as articulações, os tecidos moles, faz o animal mancar. E, principalmente o pessoal que gosta de cavalgada, mantenha os cascos do seu cavalo em dia. É isso que eu falo. Além disso, a gente tem que considerar as necessidades sociais e com outros indivíduos da mesma espécie, ou pelo menos com os humanos, né? Com a interação entre nós. Porque muitas vezes também o proprietário tem um animal só. Então, ele não vai ter contato com outros equinos. E esse contato, eu falo o quê? Contato visual, auditivo e físico. Então, as práticas de raspar o animal, desembaraçar a crina, pegar a pata, fazer um carinho, dar um agrado, né? Dar uma ração de vez em quando, uma rapadura, conversar com o cavalo, deixar ele escutar a sua voz. O cavalo tem uma memória excelente, gente. E a partir disso, que ele vai construindo também a interação com você, né? Por experiências positivas e negativas. E quando a gente vai falar em contato com os equinos, a gente tem que desenvolver uma prática gentil. E o que é essa prática gentil? É uma movimentação bem calma. Então, fazer gestos suaves. A gente não vai chegar num animal e fazer um movimento brusco. Por quê? Entendendo a fisiologia deles. Os músculos do globo ocular do cavalo são muito rígidos. Então, eles demoram a ajustar o foco do animal, né? A íris dele não consegue, a pupila dele, quer dizer, não consegue dilatar e contrair muito rápido. Então, até que ele ajusta o campo visual dele, demora um pouco. Então, por isso que quando a gente chega perto de um cavalo e faz assim, ele assusta e chega para trás, não é porque ele é muito assustado, é porque ele não conseguiu ajustar o foco, então ele não sabe o que está acontecendo. E como ele é um animal de fuga, ele vai tender a fugir. Então, quanto mais calmo, mais delicado for o movimento, melhor. Para chegar num animal, usar os comandos de voz. Então, ei, estou chegando, avise, né? Não precisa gritar, mas para ele perceber a sua presença. Da mesma forma, quando a gente tiver que tocar um animal, utilizar comando de voz. Então, ou ei, vem, ao contrário de usar chicotes e peias e tudo mais. Né? O que eu gosto muito de frisar também é a relação entre força e técnica. Não adianta usar força contra um cavalo, contra um animal que tem 400 quilos. Olha, e eu falo assim, porque eu atuo muito a campo, sabe? E às vezes a gente ainda nota um pouco de preconceito por eu ser mulher. Meu marido também é veterinário, a gente tem um colaborador na fazenda,
E assim, se eu ou ele for trabalhar com um animal de 400 quilos e a gente for parar esse animal na força, nem eu nem ele vão conseguir. Nosso colaborador também não vai conseguir. Então, não adianta se é homem, se é mulher, né? Se é gordo, se é magro, não tem jeito, pessoal. Então, a gente tem que usar técnica. E a gente tem muitas técnicas para trabalhar com equino. E o que é essa técnica? É a contenção. Então, a gente tem que trabalhar a contenção adequada e necessária. Qual que é o objetivo principal da contenção? Não nos machucar. E o segundo objetivo é não machucar o animal. E temos várias formas dessa contenção. Então, o primeiro tipo de contenção, apesar de muita gente não saber, é o cabresto. Ele pode ser com corrente ou sem corrente. De qualquer forma, esse é um tipo de contenção, desde que ele esteja um pouco tensionado, né? Porque se a gente pegar também na ponta do cabresto, o animal faz o que quiser. Uma forma errada é enrolar o cabresto na mão. Essa foto que eu coloquei de propósito, vocês não devem nunca fazer isso, porque se o cavalo estirar e sair correndo, essa corda pode enrolar na sua mão e ele vai te arrastar. E quanto mais ele te arrastar, mais medo ele vai ficar e mais ele vai correr. Então, o cabresto deve ser sempre livre. E outros tipos de contenção que a gente tem é o tronco, não se encontra em todas as propriedades. A gente pode fazer a mão de amigo. Aqui uma pessoa vai levantar o membro anterior do cavalo, ele vai segurar de um modo firme, mas deixando o membro bambo. Por quê? Porque isso vai fazer com que o cavalo perca o equilíbrio. Então, se a gente quiser mexer no pé, ele não vai levantar o pé, porque ele está com o equilíbrio todo deslocado. Essa mão de amigo pode ser feita por corda também. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado com acidentes, né? Quando a gente for fazer por corda. E sempre trabalhar com laçadas, nunca trabalhar com nó. A gente pode fazer o quebrar a cauda. Aqui o animal sente dor, lógico que a gente não vai quebrar a cauda, né? Mas levantar essa cauda, flexionando ela para frente, ele vai sentir dor e vai parar. Aqui o pé de amigo é o mesmo objetivo da mão de amigo. Aqui é o orelhar, pega a orelha e torce, também o animal para por dor. Geralmente é feita em procedimentos que vão ser mais rápidos, né? Que não precisa pegar o animal no cabresto, por exemplo. E o cachimbo. O cachimbo é um pedaço de madeira com uma corda na ponta que a gente amarra o lábio superior do cavalo. Lembrando que não pode deixar por muito tempo, porque senão necrosa e cai, porque impede a vascularização, né, a irrigação desses tecidos. Esses métodos de dor a gente utiliza quando os outros não funcionam, obviamente. Outros a gente contém de uma maneira diferente, a gente coloca uma mão na garupa, ou mais para baixo na nádega, e a outra no pescoço ou no peito. Se ele começar a dar muito trabalho, a gente pode levantar o rabo, né? Fazer a técnica do quebrar o rabo, e eles ficam muito bem. Dependendo da índole do potro, para fazer um exame, por exemplo, a pessoa pode ficar até sentada, né? Sempre contendo ele na frente e atrás. E para derrubar um potro? Olha, aquela época de pegar na virilha do potro e no peito, levantar e bater ele no chão, já passou, né? Então, hoje a gente tem técnicas muito mais adequadas e muito mais fáceis de se derrubar um potro. Olha só, esse aí é um potro de 10 dias, então eu coloco a minha mão no focinho dele e a outra no rabo. Eu flexiono a cabeça dele para baixo e eu vou girando para o lado. Olha só, ele deita. Tá vendo? Ele não cai, ele deita de maneira suave. E a partir daí a pessoa pode vir aqui, curar o umbigo,
fazer um enema, mexer nos casquinhos, fazer qualquer procedimento que ela quiser. Então, olha, muito fácil, né? Não é nem 10 segundos. Qualquer um pode fazer. E uma outra forma de você ensinar o seu animal o que você quer. Esse é um animal de início de doma e ele não deixa muito o peão montar. Então, eu vou mostrar para vocês como falar com o proprietário, como falar com o peão, como mostrar o que se deve fazer. Porque, nesse caso, geralmente, o cavaleiro estressa, começa a bater no cavalo, ele estressa ainda mais e fica cada vez mais difícil de montar. Então, olha só. Essa aí é a terceira montada. Tá vendo? Ele vai subir, a égua sai. O que ele faz? 2 voltas, ó. Ele tenta de novo, a égua saiu. Aí ele vai, ó, a égua saindo. Aí o que eu falei com ele? Olha, gira ela 2 vezes. Gira ela, aperta ela, tá vendo ele fazer com a mão aí, empurrando ela, faz para ela sair. Mostra que você tá mandando ela fazer isso. Ó, mais uma vez ela tenta sair. Falei, faça de novo. Muitas vezes, pessoal, a gente não consegue de primeira. A gente vê esses vídeos no YouTube, no Instagram, a pessoa fazendo a técnica, demonstrando uma vez. E dá certo. Mas vida real não é assim. Olha só, ele tentou 4 vezes aí, e ela ficou parada no final das contas. E aí ele saiu e foi fazer o treinamento dele. Então, tem várias maneiras da gente corrigir os animais sem utilizar agressão física. E, por último, aqui para finalizar, que eu queria falar para vocês sobre estereotipias, né, que é um comportamento repetitivo, aleatório e aparentemente não funcional, devido a estresse. E esse comportamento pode ser aprendido e pode ser ensinado. Então, se um animal é estereotípico, se você colocar outro que não é, em uma semana aí ele pode se tornar por ter aprendido com o outro. São os chamados vícios de estábulo. Então, olha só o que a gente tem de exemplo. Além do morder madeira, tem a dança de urso, né? Isso prejudica muito os cascos dos animais. Pode prejudicar membro, articulação. Tem esse balançado de cabeça vertical, pode ser horizontal também. O animal fica assim, ó, 20, 30 minutos. Esse andar em círculos também, isso não é sinal neurológico, isso é estresse. O cavalo passa horas andando em círculos. O cavar, fica cavando, né? O cavar também pode ser um sinal de dor, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas o animal ansioso fica cavando, e isso desgasta muito o casco. Engolir ar, olha só o movimento da deglutição aqui, ó. Ele geralmente apoia os dentes incisivos em alguma superfície, mas ele depois consegue engolir ar sem apoio, viu? E ficar lambendo estruturas e mordendo estruturas. E outros balanços de cabeça, né, também. E o importante desses comportamentos é que eles provocam injúrias físicas, além das psicológicas. Eles podem levar a problemas sérios de locomotor e de digestório. Eles podem provocar cólicas, úlceras, gastrites, eles podem provocar artrites, laminites,
Eu já peguei um animal que de tanto cavar, ele desenvolveu laminite em um dígito. Eles diminuem o valor zootécnico, porque na hora que o comprador vê que ele tem algum vício, ele não quer mais. E a prevenção e o tratamento é de extrema importância, então, tanto para o bem-estar do animal, quanto para a vida útil comercial deles. E o que se faz, então, para reverter essas estereotipias? A gente tem 4 opções hoje disponíveis na literatura e na prática no geral. São as barreiras físicas, por exemplo, nesse animal aqui que engole ar, colocar essa coleira não deixa ele flexionar o pescoço para ele fazer um movimento de deglutição. E aqui a barra em V, na porta da baia, impede o movimento da dança de urso. Outra coisa que utiliza muito são fios elétricos na porta de baia, para o animal não morder, mas essas barreiras físicas acabam que exercem um efeito contrário, porque o animal fica mais tenso, mais estressado e acaba desenvolvendo outros problemas e outras estereotipias. Fazer um enriquecimento ambiental na baia, mudar a rotina, soltar esses animais mais vezes, com mais frequência e por mais tempo, e usar alguns medicamentos e algumas cirurgias também. Por exemplo, animal que engole ar, eles fazem uma miectomia para reduzir, mas mesmo assim, alguns animais continuam engolindo ar. Então, o que a gente tem que apostar no bem-estar é o enriquecimento ambiental. É mudar o manejo, né, promovendo mais conforto ao animal, então, às vezes, melhorar a qualidade de cama e reduzir o tempo ocioso que faz com que ele fique desenvolvendo essas estereotipias. Como? Deixando o volumoso totalmente disponível para ele e, se possível, oferecer mais de um tipo de volumoso, sim. A gente sabe que no ambiente natural, a ingestão de forragem acontece concomitantemente com a movimentação no piquete, com a interação com o meio e outros indivíduos. Então, por isso, eles conseguem ficar mais de 16 horas nesse tipo de atividade, e nas baias isso não é possível, né? Então, às vezes, colocar o animal numa baia aberta, apesar de que corre o risco dele ensinar essas estereotipias para os outros indivíduos, mas pelo menos ele vai ter uma interação com eles. Se possível, soltar o animal no piquete, numa pista de treinamento, num curral, e permitir a movimentação dele. Aqui tem um trabalho muito interessante dessa Ellis e colaboradores, onde elas testaram os tipos de rede de feno. Então, aqui é uma rede tradicional, cada buraco desse tem 81 centímetros quadrados, então é de 9 por 9. Essa daqui é de 3 por 3, tem 9 centímetros quadrados. Essa aqui é uma antivício que eles têm lá nos Estados Unidos, que vende como antivício, de 9 centímetros quadrados também, semelhante a essa, e essa aqui de 3 centímetros quadrados. Então, o que eles perceberam foi que os animais demoravam mais para retirar o feno dessas 3 redinhas aqui. Então, isso diminuía o tempo ocioso deles e diminuía a frequência de estereotipias. Já eram animais que já tinham estereotipias, mas eles reduziam o tempo da prática desses movimentos. E num outro estudo, ela testou essa rede tradicional, colocando uma rede, 2 redes, uma dentro da outra, e 3 redes. E nessas de 2 redes e 3 redes, também eles diminuíram a frequência de estereotipia pela diminuição do tempo ocioso. Eles passavam mais tempo tentando pegar o feno, né, dessas redes. Então, é uma opção que a gente consegue utilizar aqui no Brasil, e é uma opção barata e funcional.
Outra prática de enriquecimento ambiental é a introdução de espelho nas baias. Isso acontece mais na Europa, né? Ele reduz a frequência das estereotipias porque simula um contato social. O animal acha que é um outro cavalo, que não é ele. Então, ele começa a interagir com esse espelho e fica menos ocioso. Outra, presença de janelas nas baias também. A baia aberta é a melhor para aumentar a oportunidade de interação. Então, o cavalo precisa de interação, né, gente? Instinto gregário. Então, a interação pode ser visual e tátil. Tátil, quando tem o contato com outro animal, ou apenas pela janela também já reduz o desenvolvimento das estereotipias, do que o isolamento social. Agora, essa oportunidade de interação aqui, visual e tátil, é quando o animal não tem estereotipias, viu? Isso é para prevenir. Quando ele já tem, geralmente não reduz, não. Então, o bom manejo é o quê? São promover situações que oferecem o bem-estar, né, influenciando positivamente, diretamente o potencial de produção dos cavalos. É aliar o físico ao psicológico. Hoje a gente fala tanto de saúde mental humana, né? A gente também tem que prestar atenção na saúde animal dos nossos animais. E os cavalos bem nutridos, bem manejados, são mais fortes e apresentam um sistema imune mais ativo. Fora, gente, que é bem mais fácil da gente trabalhar com um animal que se tem um bom manejo, né? Quando a gente vai começar a trabalhar com um animal mais de perto, às vezes, no primeiro dia, a gente pode demorar aí 10, 15 minutos, depois, no outro dia também, mais 10, 15 minutos, mas no terceiro dia, nossa, não passa de 2, 3 minutos. Por quê? Porque ele viu que você não vai machucar você não vai agredir ele, então ele começa a confiar em você, né? Como presa, isso é muito difícil, ainda mais que a gente tem todas as características de predador. Então, eu falo que nem é perder tempo, é ganhar tempo. A gente acaba gastando mais tempo nas primeiras vezes, mas depois a gente economiza muito tempo nas outras vezes, principalmente manejo de vermifugação, de vacina, de tosa. A gente tem que instruir. O nosso dever é instruir. E para instruir, a gente tem que saber fazer, né? A gente tem que saber demonstrar e, acima de tudo, a gente tem que acreditar na técnica. E eu encerro aqui, acho que já deu o meu tempo. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição já. E se alguém for mais tímido, não quiser fazer uma pergunta no chat, pode me procurar aí no e-mail ou no Instagram, que eu estou disponível também para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Parabéns pela palestra. Eu achei muito completa, assim, tipo, sanou todas as minhas dúvidas, todos os, todas as dúvidas realmente que eu pudesse ter em relação à criação de equinos. E agora a gente vai abrir, né, o espaço aqui para tirar as dúvidas. Então, como a Gabriela falou, quem não quiser falar, né, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou então pode mandar aqui no chat, que a gente vai estar lendo aqui para ela. Então, podem ficar à vontade. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Boa Muito noite. obrigada. Eu sou Júlia, faço parte do núcleo. Muito obrigada pela palestra, foi extremamente completa, tirou várias dúvidas, mas eu ainda queria te fazer algumas perguntas. Você acredita que existe o que o pessoal chama de cavalo de peão e cavalo para criança? Eu acredito. É só uma questão de treino e amansar e disposição? Não, na verdade,
todo cavalo tem potencial para ser de peão e para ser de criança. Claro que alguns têm uma índole mais dócil e tal, né? Que é o que a gente fala que é o de criança. Por exemplo, quando a gente fala de manga larga manchador, ele é um cavalo universal. Então, por que a gente fala que tem cavalo de peão e cavalo de criança? Porque a doma do cavalo de pista de treinamento é um pouco diferente. Os animais estão sempre no gás, os peões, de maneira errada, não estou falando todos, viu, gente? Estou falando a maioria do que a gente acompanha. Eles gostam de andar no gás, eles dão muito suplemento, então o animal tem uma energia muito grande. Às vezes a criança não consegue segurar ele na rédea. O peão não tem muito peão. Eu falo que 70% dos peões que seguram o cavalo na boca. Então, um cavalo muito pesado de boca, que a gente vai montar, a gente fica com o braço doendo. Sabe por quê? Porque a doma foi errada. Isso começa lá atrás. Então, esses animais realmente não são animais nem de criança e nem de um adulto que não seja um cavaleiro experiente. Agora, falando de outras raças, por exemplo, o árabe, puro sangue inglês, realmente também tem o cavalo de criança e o do proprietário, até do proprietário não, do peão, né, que na verdade é o jockey, é o cavaleiro, que nem gosta que outras pessoas montam, porque falam que atrapalha o treinamento e essas coisas. Mas como a gente trabalha mais com manga larga manchador, que é universal, o defeito é da doma, porque o manchador é para criança, é para adulto, é para idoso, é para peão, é para gente que sabe montar, é para gente que não sabe. E aí, pela doma, a gente começa a diferenciar esses animais. Muito obrigada. A outra pergunta, são mais duas perguntas que eu tenho. Você sente que o animal sente diferença entre sela e arreio? Na questão de comando e tudo mais? Não, porque quando a gente vai montar no cavalo, a sela e o arreio é só para ajudar no nosso equilíbrio, né? Os comandos são feitos pela perna, pelo pé e pela mão e pela boca. Né? Então, quando você quiser começar algum comando com o cavalo, você vai ajustar o seu pé. Depois, se ele não respeitar esse comando só no pé, você dá a pressão na perna. Se ele ainda não respeitar o comando, por exemplo, virar para a direita, a gente joga o corpo. E aí, se ele, no começo da doma, que ele não vai conseguir saber direito, a gente mexe a mão. E sempre com comando de voz, né? Então, e isso. Então, o arreio ou a sela, desde que seja bem feito, que não cause pisaduras, não vai influenciar, não. É mais cavaleiro. E a terceira pergunta é se você ainda acha que nos dias atuais existe espaço para a doma que não seja a doma racional. Infelizmente existe. Infelizmente existe. Porque hoje ainda existe a pessoa que fala assim, eu crio como meu avô, eu crio como meu pai, na época do meu avô era assim, na época do meu pai era assim, e a gente continua. E a gente vê muita gente ainda que acha bonito disputar força com cavalo, quebrar cavalo, sabe? Quando puxa o pescoço. Sim, eu tenho 2 primos e eu sou a única a favor de doma racional e os 2 são a favor da força e a gente sempre discute. Pois, então, aí na minha família também tem alguns assim, sabe? E como que a gente vai fazer força com um animal aí de 300, 400 quilos? Então, não é melhor que eles colaborem com a gente do que a gente ficar guerreando, ficar morto de cansaço, chegar em casa cansado, estressado, porque quanto menos o cavalo colabora, mais te dá raiva, mais fica difícil, parece que mais demora. Então, a gente tem que atingir são as pessoas e não os cavalos. Quando a gente começar a fazer
curso, mas não só curso de graduação, não, para a graduação, né, na verdade, ou para a pós-graduação de comportamento de cavalo, de bem-estar, mostrar na prática que funciona, a gente não vai resolver esse problema na sociedade. Assim, a gente está até fundando aqui uma empresa de curso para ver se a gente consegue pegar essa parte, porque manga larga manchador para todos já não ensina isso, sabe? E se a pessoa não conhece o comportamento, às vezes dá dica de doma, a gente ainda está estudando o que fazer. Mas a gente tem que conseguir acessar essas pessoas, que na verdade são a base da criação, né? Sim, sim. E essa questão de você falar, a justificativa deles para mim de que eu prefiro a doma racional é porque é o que você falou, eu sou mulher, eu tenho menos força que eles. Então, eu não vou querer disputar com o animal, então eu vou preferir algo que seja com menos força. Essa é a principal justificativa. Aqui no chat a gente tem mais uma pergunta, que é do Mário, que vem assim: gostaria de perguntar como diminuir a estereotipia no caso de um cavalo inteiro, já que muitas vezes as interações são difíceis com esses animais. Sim, cavalo inteiro é muito difícil mesmo, e realmente, na maioria das vezes, eles têm que ficar em baia, né, para evitar briga. E aí é o que eu falei, a gente tem que tentar preencher o tempo dele, aumentar a disponibilidade de forragem, às vezes oferecer mais de um tipo de forragem, soltar ele algumas horas do dia, nem que seja no curral, né, num lugar mais fechado, numa pista, e porque esses são os enriquecimentos, assim, que vão simular a natureza, o natural dele, e que vão ser mais acessíveis e mais baratos. É isso que a gente faz no dia a dia. Esse negócio de colocar espelho em baia é mais para experimento. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou passar a palavra para a Carla, então. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Gabriela. Mais alguém com alguma dúvida, algum questionamento? Bom, então gostaria de agradecer novamente, Gabriela, em nome do Núcleo, e deixar em aberto aqui o nosso convite para futuras participações, né? Seja de forma remota, que a gente não sabe até quando vai, mas ou presencial também, quando voltar às aulas na UFLA. E, no mais, o pessoal só agradecendo aqui no chat também pela palestra e parabenizando. E é isso. Muito obrigada. E que a gente possa trabalhar junto aí futuramente de novo. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Pode me chamar aí no Instagram, WhatsApp, e-mail. E também qualquer dúvida, né, na criação de equinos ou na parte clínica, também eu fico à disposição, tá bom? Lembrando também que essa e outras palestras já do nosso ciclo de palestras já estão disponíveis, né, no YouTube. Essa aqui de hoje vai estar um pouco mais tarde, mas já vão ficar disponíveis lá na nossa página do YouTube. Aí é só entrar também quem perdeu ou quem quer assistir de novo e tal, tirar alguma dúvida, é só entrar lá e assistir. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.